vamos juntos? Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É Deus quem dá. É presente, diga, é presente. São 5 ministérios, 5, falando novamente da graça. Para quê? Para que Deus está dando à igreja este presente. Qual é o propósito? Vamos equipar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem vai fazer a obra do ministério? Os santos. Quanto tempo? Por quanto tempo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres têm que se envolver na edificação dos santos? Até que todos alcancemos, primeiro, a unidade da fé. Segundo, conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, cheguemos à maturidade perfeita para a unidade, atingindo a medida da estatura da plenitude em Cristo. Quem já atingiu? Se você levantar a mão, eu expulso o espírito de mentira e de engano. Eu estou no meu papel apostólico, profético, mas quero hoje entrar no ofício de mestre apostólico para lançar os fundamentos do que Deus quer falar uma igreja rumo à maturidade plena. Com esta compreensão, vamos agora dizer todo o nosso decreto. Vamos juntos, todo o decreto. Assim, Ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de equipar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude em Cristo. Pai, esta é a tua palavra. Precioso Espírito que inspiraste a letra, vem agora tirar o véu que porventura sobre ela esteja, para que o nosso espírito absorva de uma forma profunda e transformadora aquilo que queres transmitir à tua igreja. Fala, Espírito, e a tua igreja escuta. Amém e amém. É preciso alinhar hábitos e valores àquilo que o Criador determinou para o nosso próprio bem. Nosso tema, nosso decreto do ano são chamados a um compromisso com um crescente crescimento espiritual, rumo à maturidade plena. Em outras palavras, nosso tema, nosso decreto é um chamado a um compromisso de submeter a nossa vida a uma disciplina espiritual, até que nos conformemos com o próprio caráter de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Se você não se comprometer com esse crescimento espiritual, até mesmo suas resoluções mais nobres não passarão de uma religiosidade inconsequente. Apóstola, eu decidi que vou seguir o programa de leitura da Bíblia que está no livro Orando a Palavra. Eu até vi hoje no Face. Apóstola,
Eu fiz um propósito que eu vou estar presente todos os domingos no culto. Parecem nobres, mas inconsequentes. Espero que você faça as duas coisas. Mas não adianta ler a Bíblia e não deixar que a vida seja transformada pelo que ela diz. Não adianta você vir aqui todos os domingos do ano, se você não assume o compromisso de trazer novas pessoas todos os domingos. Não passa de religiosidade. Nosso decreto, ele está centrado nos dois pilares da nossa eclesiologia e da nossa declaração de missão: caráter e missão. Caráter e missão. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres vêm para quê? Equipar os santos. Para quê? Para duas coisas. Número 1, cumprir a missão. Número 2, trabalhar o caráter até que reflita o caráter de Cristo Jesus. Portanto, minha leitura da Bíblia, minha frequência às atividades da igreja, se não forem acompanhados do desenvolvimento do meu caráter e da minha ação cumprindo a missão, que é fazer discípulos como modo de viver, eu simplesmente perdi tempo. E o grupo chamado igreja funcionou como clube, mas não como igreja de Jesus Cristo. Apóstola, dura esta palavra. A senhora já chegou. Estavam aliviados ou com saudades? Queridos, crescimento espiritual não é isto. O crescimento espiritual necessariamente mexe com a nossa estrutura. Crescimento espiritual necessariamente vai mexer com os nossos hábitos. Crescimento espiritual gera mudança de caráter. Afeta a nossa personalidade, afeta nosso modo de ser. Crescimento espiritual nos transforma no tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Aquele tipo de pessoa no qual Deus tem seu prazer. Por quê? Porque evidenciamos o fruto da obra completa da redenção através de um caráter que irradia Cristo e através de uma vida que vive para cumprir a nossa missão. Disso fala o nosso tema e nosso decreto, que neste momento começaremos a dissecar. É a primeira introdução. É o tempo do nosso 21º aniversário como igreja, como corpo. Os aniversários sempre nos dão uma chance para celebrar, não é? Às vezes as pessoas gostam de trazer a história da pessoa, os amigos, fazer um vídeo, né? Lembrar o passado, coisas boas, boas experiências, um monte de fotos, muitas coisas boas. Geralmente os aniversários de indivíduos, de corpos, de organizações, têm essa característica. Vamos celebrar as coisas boas que aconteceram. Mas também os aniversários nos proporcionam uma oportunidade de olhar para frente, projetar o futuro. Hoje, o que eu tenho foi construído ontem. O que será amanhã? Eu posso parar e pensar o que quero para o futuro. O aniversário traz consigo desafios. Desafios. Quais as responsabilidades novas? Quais os novos desafios que se colocam diante de nós?
como igreja, para atingir a maioridade plena. 21 anos. Um pouco de história. No dia 28 de março do ano 1994, quando o decreto que estava no Ministério Palavra da Fé era: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra, pois em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando estávamos proferindo este decreto, pois o Senhor desde 92 começou a nos dar decretos, e este era apenas o ano 94. Nós estávamos reunidos em São José dos Campos na viração do dia, depois de batizarmos 2 seminaristas católicos, depois de uma revelação tremenda, da qual não vou falar agora. Enquanto eles eram batizados na piscina que fica em frente à sede do Ministério Palavra da Fé, o Espírito me diz: prepara a mesa para a ceia. Apenas com os poucos funcionários do Ministério Palavra da Fé, os 2 jovens que haviam sido batizados, um casal que viera de Goiânia, Vicente e Sirlene, no Salão Nobre, começamos a adorar, e o Espírito de Yahvé me fala: declara nascida a igreja e recebe-os como membros. Eu tomei um susto, porque nos meus mais remotos sonhos jamais gostaria ou desejei fundar uma nova instituição chamada igreja. Eu sempre disse a Deus que já havia igrejas demais, mas eu tenho uma aliança com Yahvé. Vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar, e confiarei em ti em todas as circunstâncias. Servo não faz perguntas, obedece ao seu Senhor. Não quer dizer que servo não estremece, não tem frio na boca do estômago. Não quer dizer que servo não treme para obedecer. Não quer dizer que servo não entra em crise. Mas mesmo que ele tenha que se estrangular por dentro e por fora, ele vai obedecer. Amém. O povo adorava. Era uma célula, 12 pessoas. Eu simplesmente disse: dá-me uma palavra. E eu abro a Bíblia, os meus olhos se deparam com as palavras de Jesus: o Espírito vos guiará a toda a verdade. Naquele momento, eu olhei para os 2 jovens que estavam sentados na minha frente, em 2 cadeiras vermelhas que compunham minha sala, meu birô, onde eu filmava para a televisão. E olhei para Raquel, a hoje apóstola Raquel, porque em janeiro daquele ano ela me entregara a carta de membro. Ela era presbiteriana, membro de uma igreja em Aracaju, e ela chegou com a carta e disse: pastora, o Espírito Santo me disse para tirar minha carta, entregar a senhora e me submeter à senhora. Eu, com uma mente bem batista, estranhei. Era uma eclesiologia fora das normas para mim. Primeiro, o Ministério Palavra da Fé não era igreja, portanto não podia ter membros, nem podia receber uma carta de transferência. Eu olhei para aquela carta, sorri para Deus, mostrei a carta, sorri só, e disse: bem,
ela é funcionária do ministério. Pus na minha Bíblia de ordenação como pastora e disse para mim mesma: tenho uma ovelha. O nome Raquel significa ovelha. 3 meses depois eu estou com estes 2, por ordem divina. Eu olho para Raquel e digo: Raquel, coloque sua cadeira aqui. Agora eu tinha 3 na minha frente. Orlando, mas o outro rapaz, fugiu o nome, como ele não ficou, sumiu daqui. E Raquel. Eu simplesmente disse, por ordem do Espírito Santo: aqui começa a igreja com 4 membros, vocês 3 e eu. Excluí o resto todinho que estava à volta. Cada um estava numa igreja local, tinha seu próprio pastor. E eu sou extremamente ética. Pastor Elane, que estava à minha direita, pula da colar e diz: posso falar? Eu também sou parte. Pastora Ana levanta da colar e diz: posso falar? Onde é que ela anda? Pronto, está aqui uma testemunha ocular presente para dizer a verdade. Ela levanta e diz: há 15 dias Deus me disse para pedir a minha carta da igreja batista lá em Salvador, do bispo Átila. E eu fiquei disse: pedir a carta para onde? Ela disse: eu não sabia, mas agora sim, eu sou parte. E nisso todos da sala se levantaram. Nasceu assim em Sejec. Eu estava tremendo. Eu estava apavorada. Até agora eu falando, chega a esfriar as minhas mãos. Deu nervoso até agora. Tudo bem? Aí eu disse para aqueles, Aurício não estava lá porque estava em São Paulo, nós temos escritório em São Paulo. E eu disse para os presentes: vocês estão terminantemente proibidos de compartilhar o que aconteceu aqui esta noite, nem para os funcionários. Porque eu preciso lidar com isto, eu, Valnice. A Sejec não nasceu porque um homem decidiu, porque uma organização decidiu. A Sejec nasceu por obediência a um comando divino. No dia seguinte, era uma terça-feira, esta era uma segunda. Naquele dia eu havia chegado de São Paulo, onde fui dirigir o funeral do proprietário do nosso escritório, que era alugado, na Avenida Pompeia. E no dia seguinte eu sempre orava, jejuava toda terça-feira e orava com a pastora Elane, na cave de oração. Primeiro todos orávamos às 6 horas. Eu orei. Eu havia filmado para a televisão o que significava trigo, mosto e azeite. E então eu fui trabalhar todo aquele dia na decupagem da filmagem, para transformar em programas de televisão, que são 6 programas de televisão. O que é o trigo, o que é o mosto e o que é o azeite. No fim do dia, entrou no meu gabinete a pastora Elane e disse: você não vai quebrar o jejum? E eu disse: não, acho que estou num jejum prolongado.
Ela disse: por quê? Eu disse: preciso. Eu estou em crise. Eu não acredito que aconteceu o que aconteceu ontem. Não pode ser verdade. Ela olhou para mim assim e disse: você não acha que está debaixo de ataque? Nós a conhecemos. Você jamais faria o que fez, não fora um tremendo mover do Espírito Santo. Eu digo: estou em crise. Nessa hora, pastora Socorro liga. Não era pastora. Esse povo todo, ninguém era pastor. Liga e ela sai para atender. Na hora que ela sai, o Espírito me fala e diz: os céus foram tomados de surpresa e o inferno montou guarda sobre você. Naquela hora eu dei um grito no meu escritório e disse: rompam-se os céus. E a nuvem se foi, a nuvem escura se foi, a crise se foi, e eu sabia que agi por um ato de obediência, cumprindo a minha aliança com o Todo-Poderoso, e agora eu teria apenas que administrar.